Boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós, que graças a Deus estamos aqui. Com certeza, muita gente gostaria de estar aqui conosco, né? Por muitos motivos não podem. Nós vamos conversar um pouquinho acerca do Livro dos Espíritos, capítulo 9, cujo título é Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. É um capítulo riquíssimo. Quando se fala em Livro dos Espíritos, no meio espírita, né, nós aqui falamos assim, da número 1 e da 459, não é assim? Todo mundo já sabe. Então, como da 1 eu não tenho capacidade para falar, nós vamos conversar um pouquinho acerca da 459. Perguntou Kardec aos espíritos, na 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Os espíritos responderam: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que interessante. Estando nós, então, aí depende da influência que vamos receber. Se temos bons pensamentos, boas intenções, ideias boas, o intuito de auxiliar, teremos muitos amigos a nos ajudar. Mas se também tivermos algumas ideiazinhas atravessadas, não tão boas, também teremos quem nos auxilie, quem nos ajude. Então, isso depende da nossa índole, né? Do nosso pensamento, da nossa vontade. Nos dias de hoje, está assim, uma preocupação quase que geral sobre doenças, né? Sobre epidemias. Então, as pessoas se preocupam muito, e com razão, e precisa se preocupar sim, com doenças novas que vão surgindo, que ainda não tem medicação, ou com alguma epidemia, tipo o ebola, que apareceu ali, né? Ali no continente africano. Então, todos se preocupam muito. E precisamos nos preocupar, mas também não tão com tanto desespero, com tanta angústia, porque tem pessoas que realmente se desesperam quando ouvem falar de doenças, de epidemias, de alguém que está doente. Fala assim, não, eu vou esperar sair do hospital, depois eu visito. O hospital tem muita doença lá dentro, né? Ou então fala assim, fulano está doente, não vou lá não, a hora que melhorar aí eu vou. E nos preocupamos, sim. Precisamos nos preocupar com o nosso corpo físico, porque é nele que estamos morando momentaneamente. Quanto melhor cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo, mais tempo ficaremos nessa terra. Mais tempos teremos para aprender, para estudar, para evoluir. Mas, como dizem os nossos amigos espirituais, na literatura espírita, existe uma epidemia oculta aos olhos dos homens, que é uma epidemia avassaladora. E aí nós perguntamos assim, então qual será essa epidemia? Essa epidemia não se vê nenhuma bactéria, nenhum vírus, nem pelo mais potente de todos os microscópios que temos sobre a Terra. Essa epidemia do qual os nossos amigos espirituais nos chamam a atenção, para estarmos atentos, é o desequilíbrio, é a obsessão, é a influenciação negativa dos espíritos sobre a nossa vida, que está por aí, né? Que está entre nós. Então, quantos de nós, muitas vezes, nós vamos dormir e no dia seguinte nós estamos bem, né? Tivemos um dia tranquilo, uma noite. Quando acordamos de manhã, antes de abrir o olho, parece que a gente já se sente meio sufocado, parece que a gente já está meio angustiado. Parece assim que, às vezes, até estamos tendo uma sensação de medo. Aí a gente abre o olho e fala, mas o que está acontecendo?
Ou então, o contrário também. Nós vamos dormir, no outro dia, pode ser aquela segunda-feira, que o sol de cada um de nós já está brilhando 7 horas da manhã. Mas nós acordamos assim muito bem. Naquele dia, parece que tudo está cor-de-rosa. Eu prefiro o azul. Mas está tudo azul, está tudo bonito. Nós acordamos, vamos dar bom dia para as plantas, para os animais, para o vizinho. E naquele dia parece que tudo está bem. Por que será? Sabemos nós que durante o sono, o nosso corpo descansa. O nosso corpo precisa se refazer dos desgastes do dia a dia. Mas o nosso espírito, ele não dorme. O nosso espírito, ele continua ativo. E dependendo das intenções e dos pensamentos que temos na nossa vida, é para onde vamos quando dormimos. Podemos, ao dormir, vir para a casa espírita, nos juntarmos com os companheiros espirituais, encarnados também, para um estudo, ir trabalhar junto com amigos espirituais no socorro de amigos necessitados, mas também, se temos lá no fundo do nosso coração alguma ideia que não é muito boa, algum sentimento que não é muito positivo, ou então aquela vontade que, acordados, sabemos que não devemos colocar aquilo em prática, mas que quando adormecemos, o nosso espírito está livre, podemos ir nos encontrar com pessoas não tão desejáveis, irmos a lugares não tão bons. E aí, podemos, inclusive, da mesma maneira que ao dormir, nos encontramos com os nossos amigos desencarnados, parentes, que amamos tanto, né? Se estiverem eles em condições, e nós também, podemos nos encontrar, podemos matar as saudades, mas também podemos, durante o sono, nos encontrarmos com pessoas que não são assim tão nossas amigas. Porque também não é todo mundo assim que gosta tanto de nós, não é? Principalmente no outro plano da vida. E às vezes nos vemos cara a cara com alguém que não é tão nosso amigo e diz assim, ó, estou de olho em você, ó. Estou te observando, escorrega para você ver. Aí nós acordamos assim meio tensos, né? Meio assustados. Mas quando nos encontramos com amigos, que maravilha. Então, precisamos estar atentos a isso, né? Influenciações que temos até ao dormir. E no nosso dia a dia, também precisamos estar atentos. Quantas vezes nós acordamos e dizemos assim, hoje eu vou levantar, eu vou trabalhar, na hora do almoço eu vou correr no supermercado, vou fazer uma compra, vou levar ali para determinado companheiro que está passando por necessidade. Depois eu vou fazer uma visita para outro companheiro que não está muito bem. E à noite, vou ao centro, hoje é dia de palestra. E acordamos assim com aquela disposição toda. Mas, de repente, o desânimo vem. Aí a gente fala assim, acho que eu não vou no supermercado não, está tão calor. Eu não vou levar o alimento hoje, mas outro leva. Aí a gente pensa assim, mas essa visita que eu ia fazer, tantas pessoas estão indo lá visitar, minha visita não vai fazer diferença nenhuma. E deixamos de visitar um companheiro. Quando chega a noite, mas hoje o dia não foi muito bom, estou meio cansada, hoje não vou no centro não. E mudamos totalmente o rumo da nossa vida. Isso, gente, é normal, isso acontece, somos humanos. Isso acontece na nossa vida no dia a dia. Mas precisamos estar atentos se isso não se torna uma constância. Quando o desânimo, o cansaço, a vontade de não fazer nada, a tristeza, se torna, durante várias horas, vários dias, várias semanas, aí precisamos estar atentos. Nós sabemos como somos. Aí a gente pensa assim, eu não sou tão desanimada desse jeito, o que está acontecendo comigo? Eu não sou uma pessoa triste, por que de uns dias para cá eu ando tão triste? Por que de umas semanas, por que de um mês para cá
Eu era uma pessoa tão ativa, eu ia no centro, eu auxiliava na sopa, eu visitava os amigos, eu passeava de fim de semana. Agora não quero fazer mais nada. Ou ainda, muitas vezes nós nem percebemos. Muitas vezes nós estamos assim, tão diferentes, que alguém que convive conosco, no nosso lar principalmente, chega e fala assim para a gente, escuta, o que está acontecendo? Não se pode falar com você que você já vem com 4 pedras na mão. Que irritação é essa? Que braveza é essa? Que nervosismo é esse? E às vezes nem nos demos conta de que isso está acontecendo conosco. Aí é hora de parar e refletir. Agora, uma coisa também precisamos estar atentos, né? Primeiro, gente, nem tudo é espírito. Porque tem gente que, mas é espírito. É espírito. Não. Pode parar, nem tudo é espírito. Ao sair daqui, eu saio ali fora, está uma lua linda, eu saio lá olhando para a lua. De repente, eu levo um trupicão ali na sarjeta, caio no meio da rua, falo, tá vendo? Espírito. Não queria que eu tivesse vindo aqui hoje. Senti me empurrar. Mentira. Eu é que estava distraída. Eu estava olhando para a lua, tenho que olhar para o chão. Responsabilidade minha. Saio daqui com o meu carro, estou lá pensando em nada, né? Estou indo. Então tá. Aí pego, atravesso um pare sem prestar atenção na sinalização, bato meu carro. Tá vendo? É espírito. Se eu tivesse ficado em casa, não tinha batido meu carro. É para mim não ir mais lá. Para mim, não. Eu fui desatenta. Eu tinha que estar atenta. Estou dirigindo. Responsabilidade minha. Primeira coisa. Segunda, quando também, muitas vezes, estamos meio tristes demais, desanimados, cansados. Primeira coisa também, procurar um médico. Não estou bem. Alguém está me falando que eu estou muito esquisita, que eu estou muito diferente. Eu estou percebendo que eu estou esquisita. Que eu estou desanimada, não quero saber, não quero nada. Primeira coisa, procurar um médico. Vamos ao médico. Deus, com a sua bondade infinita, permite pessoas abençoadas sobre a terra para cuidar da nossa saúde, para cuidar de cada um de nós. Tantas coisas podem nos levar a esses sintomas, mas vamos falar de uma bem comum, a depressão. A depressão, ela dá, assim, desânimo, tristeza, euforia demais, né? Nos tira um pouco do prumo. Precisamos, às vezes, de medicação, de um psicólogo, de um psiquiatra. Precisamos de socorro médico, sim. Mas, se eu vou em um médico, ele pede todos os exames. Você não tem nada. Vi nada. Fala assim, mas será que não mesmo? A gente vai num outro médico, vamos tirar dúvida. Vai lá. Faz todos os exames, e o médico faz aquele monte de perguntas. Ele fala, sinto muito, não achei nada em você. E nós vamos em 3, 4, 5 médicos e não encontramos nada, hora de prestarmos atenção. Vamos conversar com os companheiros da casa, né? Tem um atendimento fraterno, vamos conversar com um amigo, vamos ver o que está acontecendo. E vamos também nos fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, vamos perguntar assim, o que está acontecendo comigo? Aconteceu alguma coisa para que eu ficasse assim? Eu perdi o emprego? Desencarnou alguém querido? Alguém me fez algum mal? Não. Então, vamos continuar com as nossas perguntas, né? Porque precisamos saber o que está acontecendo. Perguntamos assim também. Por que de uns dias para cá eu ando tão nervoso, tão irritado, tão triste? Por quê? Tem uma causa? Não, vamos continuar. Por que de uns meses para cá parece que na minha vida nada dá certo? Se eu estou empregado, eu perco o emprego. Se eu estou procurando emprego, não consigo arrumar. Se eu quero muito comprar alguma coisa, não consigo. Mas se eu consigo, devia não ter conseguido, porque aquela bomba estoura na minha mão. Aí o que será que está acontecendo, né?
Aí nós ainda continuamos com as nossas perguntas, né? Por que ando tão desanimada, sem paciência? Os espíritos amigos nos dizem que a irritação, o desânimo e a tristeza são sentimentos que devem acender uma luz vermelha na nossa mente, no nosso espírito. Precisamos estar atentos a esses tipos de sentimento. Porque uma vontade incontrolável. Os espíritos são muito claros quando nos dizem isso. Por exemplo, eu estou com vontade de comer um bolo de chocolate. Eu falo assim, qualquer dia desses eu vou fazer um bolo. Qualquer dia desses, e vai levando. Aí os espíritos nos dizem que não, é uma vontade incontrolável de pessoas que muitas vezes deixou de beber, de fumar há 20, 30, 40 anos, e de repente aquela vontade incontrolável, né? E é a bebida, é o cigarro, é o sexo, é as drogas, é qualquer tipo de vício, aquela vontade incontrolável. Aí a gente fala assim também, uma vontade sim, que a gente fala assim, gente, eu não tenho vontade de rezar, não tenho vontade nem de pedir para Deus. Parece que eu peço, as coisas não mudam, a gente pede para um amigo, né? Você pode fazer uma oração por mim? Porque parece assim que a gente já perdeu até a fé. Ainda temos, assim, ideias, porque uma ideia fixa. A ideia fixa é como a vontade incontrolável, uma ideia fixa de morte. Para que eu sirvo? Para que eu estou nessa terra? Na minha casa ninguém precisa de mim, tanto faz eu estar aqui como não estar, tanto faz. E uma ideia que leva a pensamentos de vingança, de homicídio, até mesmo de suicídio. Casos muito graves, né? Então, aí, nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 9, em busca de respostas. Na pergunta 460, Kardec perguntou assim aos espíritos: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Os espíritos dizem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários um do outro. Pois bem, há sempre de vós e há sempre de nós. É isso que vos coloca na incerteza, posto que não tendes em vós duas ideias que se combatem, a boa e a ruim. Sabe aquela historinha das crianças, aqueles desenhos? Tem um anjinho aqui e um capetinho aqui. Aí um fala assim, vai lá, fala tudo que você tem vontade. Fica engolindo isso não. Vai lá, briga. Aí vem o outro e fala assim, para com isso, não vale a pena, deixa para lá. Não. Aí vem o outro, não, vai lá sim. O que é isso? Você não tem sangue de barata. Aí vem o outro, né? Você já aprendeu que não deve, perdoa, esquece, larga para lá, né? Muito interessante. Aí temos a pergunta também, 465. Gente, eu estou correndo um pouquinho, porque o nosso tempo hoje é curto, né? Na 465, Kardec perguntou assim aos espíritos: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para que eles querem nos compelir ao mal? Resposta: para vos fazer sofrer como eles. E Kardec continua na mesma pergunta: isso diminui os seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja, por não suportar ver alguém mais feliz que eles. Kardec ainda insiste na mesma pergunta: que natureza de sofrimento eles querem nos fazer experimentar? Os sofrimentos que resultam de ser de uma ordem inferior e afastar a criatura do Criador. A intenção deles, na maioria das vezes, é nos afastar do nosso Criador de Deus. E na 468, Kardec continua as suas perguntas e diz assim: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas?
nós percebemos que alguma coisa está errada, alguma coisa está esquisita. Nós vamos procurar ajuda. A gente conversa com os companheiros, nós tomamos passe, tomamos água fluida, vamos estudar. E nós conseguimos repelir aquela influência negativa. E aí, né? Eles desistem? Olha a resposta dos espíritos. Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Está aí o orai e vigiai que Jesus tanto nos ensinou, né? Estarmos vigilantes, atentos, porque é nos momentos que mais estamos distraídos que as coisas acontecem. No trânsito, no trabalho, mesmo dentro do lar, naquele momento de distração, que estamos invigilantes, é que muitas vezes podemos sofrer uma influenciação. Quem tiver o livro Os Mensageiros em casa, fica uma dica. Capítulo 34 dos Mensageiros. André Luiz nos conta da diferenciação da influência negativa da influenciação positiva. A positiva é muito maior, sabemos disso. Estamos envolvidos por tantos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores do nosso lar, da nossa família, da casa que frequentamos, é muito maior. Como diz André Luiz, o mal não merece comentário. Então, nesse capítulo, quem for ler, vai perceber que a primeira página, metade da página, ele vai falar da influenciação negativa. Depois, o resto todo da positiva. O grupo de mensageiros que vem até a Terra para um trabalho especial sobre a Terra e se alojam, ficam momentaneamente no lar de uma senhora chamada Dona Isabel. Dona Isabel, na sua pobreza, na sua dificuldade material, é uma senhora que é luz, sai luz da sua fronte, das suas mãos, do seu peito. E ali, com toda aquela dificuldade, ela consegue contornar todas as dificuldades. Então, é um capítulo riquíssimo, pena não termos muito tempo para falar sobre ele. Então, para encerrarmos agora, nós vamos para mais algumas perguntas, para poder meditar em casa. E em casa, então, procurar ler esse capítulo riquíssimo. Na pergunta 466, Kardec perguntou assim aos espíritos: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Nós não somos filhos de Deus. Deus não é um Pai de infinita misericórdia. Por que, então, Ele permite essa influenciação? Olha a resposta dos espíritos. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância do homem de bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para poder alcançar o bem. Nossa missão é de te colocar no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as chamas pelo desejo do mal. Olha o nosso pensamento, olha o nosso sentimento. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens a vontade de cometer o mal. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso a homicídio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terá outros tantos que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa no comando da escolha. A escolha é nossa. Nós temos influenciações boas e ruins, mas o livre-arbítrio, a escolha final é nossa.
e temos ajuda para poder escolher o bem. Na 467, Kardec pergunta assim aos espíritos: pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Lembra lá naquela outra? Se a gente procurar ajuda, eles vão nos abandonar? Lembra da resposta? Vão, mas vão ficar de olho, não é? Agora a pergunta aqui é semelhante, mas não é a mesma. Pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, podemos sim. Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Olha a importância do pensamento positivo, da coragem, da esperança, da fé, da certeza de que jamais estamos sozinhos. Seja qual for a dificuldade que estivermos passando, jamais, por nenhum segundo sequer, estaremos sozinhos. Conseguiremos, junto aos amigos espirituais, força, confiança, fé, para atravessar os momentos difíceis e conseguirmos continuar a nossa vida de maneira tranquila e mais equilibrada. Só para a gente terminar, então, essa pincelada desse capítulo maravilhoso, na 469, Kardec perguntou assim. Kardec, ele era insistente, ele esmiuça. Quem tiver tempo, gente, leia. Porque ele pergunta e ele aperta, ele pergunta de novo e fica tudo muito claro para nós. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Nós já vimos, temos que estar atentos, nós já vimos como fazer para nos libertarmos da influenciação. Mas como neutralizar, então? Como não nos deixar abater pela influenciação? Olha que resposta interessante. Os espíritos nos dizem assim: fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia, as brigas entre vós. E vos excitam todas as más paixões. Lembra lá do vício, né, das manias. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. O orgulho, a vaidade, né? Se estivermos desatentos. Eis porque Jesus nos fez dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Nesses poucos momentos, então, mas momentos riquíssimos que estivemos juntos, talvez até os momentos mais importantes do nosso dia, para falar acerca de Jesus, dessa bendita doutrina espírita em nossa vida, que nos esclarece, que nos ensina, que nos conforta, que nos consola, que nos dá todas as respostas, que nos enche o coração da certeza do amor de Deus por cada um de nós. Deus nos conhece pelo nome, sabe daquilo que temos dentro do nosso coração, aquilo que mais nos aflige, nos angustia. Então, fica o convite. Livro dos Espíritos, capítulo 9. Missionários da Luz, capítulo 34. Para que saibamos do tamanho que é a misericórdia de Deus em nossas vidas e a bênção de, nessa encarnação, estarmos convivendo com a doutrina espírita, tão perto de nós. Que Jesus e os espíritos amigos protetores dessa casa nos ampare, nos auxilie e nos fortaleça.